Olá, caros alunos, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar a respeito de equações binômias e equações trinômias, que ainda está dentro do assunto, né, do conteúdo de números complexos, né? A última aula que nós vimos aí, que é a parte 4, né, de números complexos, a gente viu potenciação e radiciação de números complexos. E aqui nós vamos usar esses resultados aqui para entender como obter a solução de uma equação binômia e depois, consequentemente, obter a solução de uma equação trinômia, tá? Então, o que seria uma equação binômia? Né? Chama-se equação binômia toda equação redutível a essa forma aqui, ó. Tá? Então, você vai pegar uma equação e você consegue reduzi-la para essa forma aqui, ó. A vezes x elevado a n mais b igual a zero, onde a e b são números complexos. Tá? Então não precisa necessariamente aparecer só números reais aqui, tá? Então pode aparecer números complexos aqui, como coeficiente aqui do x elevado a n e desse termo independente aqui, certo? Igual a zero. E o a tem que ser diferente de zero, tá? Vocês vão perceber aqui nessa estratégia de resolução por que essa condição é essencial, tá? E o n tem que ser um número natural, tá bom? Então, qual é a estratégia para se resolver uma equação binômio? Primeiro, você vai ter que isolar o x elevado a n na equação binômio. Como é que isso se procede? Eu tenho aqui a vezes x elevado a n mais b igual a zero. Então, essa igualdade é satisfeita se somente se o x elevado a n é igual a menos b sobre a. E aqui que está a importância do a ser diferente de zero. Se o a não fosse diferente de zero, eu não teria condições de fazer, né, o x elevado a n igual a menos b sobre a, né? Porque não faz sentido uma divisão por zero. Tá? Então, por isso que eu amarrei aqui, né, na definição que o a tem que ser diferente de zero, para que essa divisão exista. Tá? E o n é o expoente do x aqui, tem que ser um número natural. Certo? E o segundo passo é aplicar a definição de radiciação que a gente viu nos números complexos. Então, como é que eu vou interpretar isso aqui? Ó? X elevado a n igual a menos b sobre a. Isso aqui é equivalente a x igual a raiz enésima de menos b sobre a. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos b sobre a, tá? E eu tenho que o z vai ser meu menos b sobre a. Então, a expressão que estiver dentro da raiz enésima é o z, certo? E o x são os meus zk's, né? Que são as raízes enésimas desse z. Então, por exemplo, aqui, ó, exemplo 1. Resolva a equação binômia dada por 3x elevado à sexta mais 192 igual a zero. Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Primeiro passo, né? Então, da equação binômia, né? Temos. Então, nós vamos pegar 3x elevado à sexta mais 192 igual a zero, certo? E daqui nós vamos obter que x elevado à sexta vai ser igual a menos 192 dividido por 3, certo? Que é equivalente, né, a x elevado a 6 igual a menos 64, certo? E o que acontece ainda? Fazendo o passo 2 aqui, isso é equivalente a x igual a raiz sexta de menos 64, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com z sendo igual a menos 64, certo? Ou seja, eu quero calcular a raiz sexta de um número, que é o menos 64, mas esse número é um número complexo, né? Porque o menos b sobre a aqui, ó, como b é um número complexo e a é um número complexo, esse quociente era um número complexo. Então, menos 64 é o número complexo z igual a menos 64. E aí o que acontece? Você calculando aqui o ρ, você vai encontrar 64, né? E ao investigar o valor de θ, que é o argumento, nós vamos encontrar igual a π.
Eu estou pulando essa etapa porque nós já vimos anteriormente em outras videoaulas, tá? Como obter esse argumento. Então, e o módulo, né? Então, desse número complexo, eu obtenho, calculando o módulo, eu obtenho 64 e calculando o argumento, né? Usando aquelas relações do cosseno e seno, eu vou encontrar π, que é o argumento principal, tá? Então, agora nós vamos usar a segunda, né? Nós vamos, então, utilizando a segunda fórmula de Moivre, certo? A segunda fórmula de Moivre é aquela que a gente utiliza para obter as raízes enésimas, né? Então, acontece, nós teremos aqui zk, que vai ser igual a raiz sexta de 64, que é o módulo de z, né? Vezes o cosseno de π sobre 6, certo? Mais k vezes 2π sobre 6, certo? Aí mais o i vezes o seno de π sobre 6 mais k vezes 2π sobre 6, certo? Para o k variando de 0 até 5, né? Para obter 6 raízes, tá? Bom, então acontece, né? Eu posso ainda dar uma simplificada, né? Nessas expressões, né? Então segue ainda que o zk, se eu posso simplificar aqui, né? A raiz sexta de 64 vai ficar 2. E aí nós teremos cosseno de π sobre 6 mais k vezes π sobre 3 mais i vezes o seno de π sobre 6 mais k vezes π sobre 3, né, para k de 0 até o 5, né? Lembrando que o k tem que ser um número inteiro positivo, tá bom? Então, é de 0, 1, 2, 3, 4 até o 5, garantindo as 6 raízes. Então, eu vou usar essa expressão aqui, tá? Vou usar essa expressão para obter as 6 raízes, que é a solução da equação, certo? Então, vamos lá. Então, para k igual a 0, tá? Nós vamos ter que z0 vai ficar 2 vezes, e aí eu vou pular um pouco de etapas também aqui, tá? Aqui vai ficar cosseno de π sobre 6 mais i vezes o seno de π sobre 6, tá? Aqui ficou 0 aqui, né? Então, nem vou substituir aqui, você já sabe que é 0, então vai sobrar somente o π sobre 6, tá? E aí nós temos que o cosseno de π sobre 6, né, vai ficar raiz de 3 sobre 2, tá? Raiz de 3 sobre 2. E o seno de π sobre 6 vai ficar meio, certo? Multiplicando por 2, vai sobrar raiz de 3 mais i. Então, essa é a primeira raiz, certo? Aí nós vamos fazer para k igual a 1. Para k igual a 1, nós teremos o z1. Então, vai ficar 2 vezes o cosseno. Aí, substituindo o k por 1, tá? Vai ficar π sobre 3 mais π sobre 6, tá?
E aí, no final das contas, nós teremos aqui π sobre 2, mais i vezes o seno de π sobre 2. E aí nós teremos o cosseno de π sobre 2, que é 90 graus, vai ficar 0, certo? O seno de π sobre 2, que é 90, vai ficar 1, certo? Então, nós teremos aqui 2i. Tá? Aí nós temos para k igual a 2, nós temos o z2, que vai ficar 2 vezes o cosseno, aí substituindo o k por 2 aqui, fica 2π sobre 3, somando com π sobre 6, nós teremos aí 5π sobre 6, mais i vezes o seno de 5π sobre 6, certo? Aí nós temos que cosseno de 5π sobre 6 vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, certo? E o seno de 5π sobre 6 vai ficar meio. Então, nós teremos aqui menos raiz de 3 mais i, tá? Que é a outra raiz. Agora vamos fazer para k igual a 3. Para k igual a 3, certo? Nós teremos o z3. Então, vai ficar 2 vezes cosseno. Aí nós teremos lá o π sobre 6, né? Aí mais o k substituído por 3, né? Vezes, né? O que nós tínhamos aqui, que era o π sobre 3, certo? E aí, no final das contas, vamos obter aqui 7π sobre 6, fazendo as contas aí. E i vezes o seno de 7π sobre 6. Aí vai ficar cosseno de 7π sobre 6, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. E o seno de 7π sobre 6 vai ficar menos meio, certo? E aí nós teremos aqui menos raiz de 3 menos i. Nossa quarta raiz aqui. Aí vamos fazer agora para k igual a 4. Então, nós teremos o z4, certo? Vai ficar 2 vezes o cosseno, né? Aí π sobre 6 mais o k substituído por 4, né? 4 vezes π sobre 3, né? Nós teremos aqui 3π sobre 2, mais i vezes o seno de 3π sobre 2. Então, vai ficar 2 vezes. Aí, o cosseno de 3π sobre 2 é 0, quer dizer, 70. O seno de 3π sobre 2 é menos 1, então menos i. Então, no final, aqui nós teremos menos 2i. Tá? E, por último, aqui nós temos para k igual a 5. E aí nós temos o z5, que vai ficar 2 vezes cosseno de π sobre 6, mais 5 vezes o π sobre 3. Que aí nós teremos, somando, 11π sobre 6, no cosseno aqui, e vezes o seno de 11π sobre 6. E aí nós temos que o cosseno de 11π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, e o seno de 11π sobre 6 é menos meio. E aí nós teremos aqui raiz de 3 menos i. Certo? Então, esses 5 valores aqui, esses 5 números complexos, são as soluções daquela equação binômio. Então, portanto, o conjunto S aqui, vou chamar de S, conjunto de solução, né? Que são os números raiz de 3 mais i. Aí eu tenho o 2i, o menos raiz de 3 mais i, aí o menos raiz de 3 menos i, né? O menos 2i,
e o raiz de 3 menos i, tá? Né? Então, portanto, o conjunto S é, né, solução da equação binômia, né? Tava, se não me engano, 3x à sexta mais 192 igual a zero. Ou seja, quer dizer isso, se eu substituir o x por qualquer um desses 6 valores aqui, né, vai dar igual a zero. Ou seja, ele satisfaz a equação. Ele é solução, ele é raiz, né? Ele satisfaz a equação binômio aqui, certo? Aí tem uma coisa interessante que nós temos que observar. Essas raízes aqui, se eu pegar os afixos, né, a gente consegue formar um polígono regular inscrito em uma circunferência. Eu vou mostrar para vocês agora. Bom, então acontece, ó. Se eu pegar no plano de Argand de Gauss, né, plano de Argand Gauss, né, eu tenho aqui o eixo y, que no caso aqui para mim não é o plano cartesiano, tá? Que é o plano de Argand de Gauss, tá? Tá? Plano de Argand de Gauss. E aí eu vou tomar os afixos, né? Vou chamar os pontos. Então, o que acontece, ó? Se eu olhar para a primeira raiz aí, raiz de 3 mais i, né? Eu tenho raiz de 3 para x e 1 para y, né? Isso aqui porque eu tenho esse número complexo. Eu consigo representar dessa forma. O próximo número complexo, que é o 2i, eu consigo representar como 0 e 2. O próximo, que é raiz de 3 mais i, eu consigo representar com par ordenado menos raiz de 3 e 1 aqui. O próximo, que é menos raiz de 3 menos i, eu consigo representá-lo como menos raiz de 3 para x e menos 1 para y. O menos 2i, eu consigo representá-lo como 0 e menos 2. E o último aqui, raiz de 3 menos i, como par ordenado, raiz de 3 e menos 1. Então, isso aqui são os afixos, né? Os afixos desses números complexos aqui, que a gente viu quem são. São as raízes, né, da equação binômia que a gente estava calculando as soluções lá, certo? Então, o que eu quero discutir com vocês aqui, ó, se eu posicionar esses pontos, né, esses afixos aqui, vamos pegar aqui, aqui eu tenho a coordenada, tá, 0 e 2, certo? Aí eu tenho, né, eu vou fazer o círculo aqui, tá? Aí a gente vai fazer os pontos de tal forma que fiquem inscritos, tá? Meu círculo não vai ficar tão perfeito, mas vai ficar legal, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, o menos raiz de 3 mais i. Aí eu tenho aqui embaixo, aqui eu tenho o menos raiz de 3 menos i, tá? É só você notar que aqui, ó, no x, eu tô com menos raiz de 3, né? E aqui no y, aqui, eu tô com menos 1, tá vendo? E aqui é o 1, então é um parzinho ordenado, tá vendo? Então aqui, por exemplo, é o 2i, ó, esse ponto, refere-se ao número complexo 2i. Aqui, por exemplo, ó, eu vou ter o número complexo raiz de 3 mais i, né? Porque aqui está vinculado com raiz de 3 aqui, ó. Aqui, certo? E aqui o menos 1, aqui eu tenho outro que vai ficar raiz de 3 menos i, tá? E aqui eu tenho
o 2si negativo aqui, certo? Então, acontece, esses afixos, esses pontos, na hora que eu ligo eles, ó, tá? Eu formo um polígono regular, tá? Isso aqui são retas, tá? São segmentos de retas aí, são lados. Então, eu estou formando aqui um polígono, tá? Inscrito nessa circunferência, tá? Então, o que vai acontecer na questão da radiciação, né? Se eu tenho lá, por exemplo, raiz cúbica, as 3 raízes obtidas vão formar um polígono regular inscrito em uma circunferência. Então, no caso, seria um triângulo equilátero, tá? No caso aqui eu tenho um hexágono, são 6 pontos, né? São 6 afixos, né? São 6 números complexos. Na hora que eu represento eles aqui no plano de área de Gauss, e ligando esses pontos, né, esses afixos aqui, eu vou formar um polígono. No caso, um polígono regular. No caso, um polígono regular de 6 lados aqui, que é um hexágono regular. Tá? Se fosse 5 raízes, formaria um pentágono regular. Se fosse 8 raízes, um octógono regular, certo? Então, essa é a interpretação geométrica das raízes lá, né, da radiciação, certo? Que eu estou usando aqui a equação binômio para mostrar isso, certo? Bom, agora vamos ver como resolver uma equação trinômia, tá? E aí vamos precisar da equação binômio para resolver a equação trinômia, como a gente vai ver aqui um pouquinho. Então, acontece, né? O que seria uma equação trinômia, tá? É toda equação redutível à forma a vezes x elevado a 2n. Então, o expoente do x aqui, ó, que é o coeficiente a, é um múltiplo de 2, mais b vezes x elevado a n, mais c igual a 0. Entendeu? Onde o a, b e c são números complexos, então os coeficientes são números complexos. O a tem que ser diferente de 0, o b também diferente de 0 e o n um número natural. Tá? E aí, qual que vai ser a estratégia aqui, na equação trinômio? Primeiro, eu vou substituir, né, o x elevado a n por y. Então, o que acontece? Você olha para a equação trinômio, como está dado aqui, certo? E aí você tem o seguinte, ó, você tem a vezes, né? Aí você tem x elevado a n elevado ao quadrado. É equivalente, tá vendo? Mais b vezes x elevado a n mais c igual a 0. Então, qual que é a ideia? A ideia é você pegar isso aqui, né, e substituir por y. Tá vendo? E aí você vai recair nessa equação do segundo grau. Tá? E aí, resolvendo essa equação do segundo grau, você vai obter o y1. Então, daqui você vai obter o y1 e o y2, que você vai usar aqui no terceiro passo para obter as raízes aqui, certo? Usando a ideia da radiciação, né? Porque resolver x elevado a n é equivalente, né, a x igual a raiz enésima de y1. E aqui x igual a raiz enésima de y2. Tá? Então vamos lá, vamos resolver o exemplo 2 aqui para ver como é que funciona na prática a aplicação aí dessa estratégia. Então veja, ó, note que, né, x elevado a sexta eu posso escrever como x, né, elevado ao cubo e elevado ao quadrado, mais 7 vezes x ao cubo menos 8 igual a 0. E aqui na frente eu tenho o 1 multiplicando, não aparece. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o a, certo? Eu tenho aqui o b e tenho aqui o c, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou substituir, né? Substituindo
Então, substituindo o x ao cubo, né, por y, temos, então vai ficar 1y ao quadrado, certo? Mais 7y menos 8 igual a zero, certo? Essa é uma equação do segundo grau. Portanto, né, resolvendo essa equação do segundo grau aí, né, nós teremos aí que y vai ser menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, tá? Que no caso vai dar 81, certo? 81 dividido por 2 vezes a. Então vai ficar menos 7 mais ou menos 9, que é a raiz de 81, sobre 2. E aí nós vamos obter aqui y1, nós teremos aqui y2. Então vai ficar menos 7 mais 9, que vai ficar 2 por 2, que vai ficar 1. E menos 7 somado com menos 9, né, dividido por 2, né, que vai dar menos 16 por 2, menos 8. Então nós temos aqui y2 e aqui nós temos o y1, certo? Agora, né, agora vamos resolver as equações binômias, tá? Né? As equações binômias, então veja que nós vamos recair em equações binômias. Então, as equações binômias, no caso aqui, x ao cubo igual a 1 e x ao cubo igual a menos 8, tá? Então aqui eu vou obter 3 raízes, né? E aí eu quero que vocês entendam que isso aqui é equivalente a procurar o x, tal que a raiz cúbica de 1, né? E aqui vai ser x igual a raiz cúbica de menos 8. Então, em cada uma delas, eu vou obter 3 raízes, né? E a equação trinômio, nesse caso aí do exemplo 2, tem 6 raízes. Então, eu vou obter 3 de cada, somando, vou ter 6 raízes dessa equação trinômio, né? No caso, 6 valores que serão solução dessa equação trinômio. Então, primeiro vamos resolver, né? Então, vamos lá, vamos resolver, né? Resolvendo, né? X igual a raiz cúbica de 1. Tá? Então, o que vai acontecer? Né? Temos que z é igual a 1, certo? Logo, o que acontece? De z igual a 1, né? A gente tem que o módulo é igual a 1, aí vocês calculem, tá? Aqui é trivial que é 1, mas caso, tá? Eu estou pulando essas etapas, tá? Cálculo do módulo. E o argumento aqui vai ser 0. Tá? Vocês estão vendo? 0 radiano. Então, tá? A gente vai ter que x, que é o zk, certo? Vai ser a raiz cúbica de 1 vezes, né, o cosseno. Aí eu vou pular a etapa também, vou fazer direto aqui, tá? Vai ficar 2kπ sobre 3, certo? Porque zerou, né, a primeira parte, né? Porque aqui sempre vai dar 0, então vocês podem fazer a substituição e verificar isso. E aqui 2kπ sobre
3 também, certo? Aí para k igual a 0, 1 e 2, porque eu quero 3 raízes aqui, né? Raiz cúbica. Então, para k igual a 0, eu vou obter, né, que o z0 vai ser igual a 1. Tá? Vou deixar para vocês substituírem, fazer as continhas aí. Para k igual a 1, né, eu vou obter z1, né, que vai ficar cosseno de 2π sobre 3 mais i vezes o seno de 2π sobre 3. E aí nós teremos que z1 vai ficar igual a menos meio mais i vezes raiz de 3 sobre 2. Então essa aqui é a segunda raiz. E k igual a 2 vai nos levar aqui a z2, que vai ficar cosseno de 4π sobre 3 mais i vezes o seno de 4π sobre 3. E aí teremos que z2 vai ficar menos meio menos i vezes raiz de 3 sobre 2. Certo? Então essas são as 3 primeiras raízes aí. Tá? E agora vamos resolver a outra equação binômio. Então agora resolvendo, né, o x igual a raiz cúbica de menos 8. Tá? E aí nós vamos ter o seguinte, tá? O z, temos que z vai ser igual a menos 8. Logo, a gente vai ter que o módulo, né, vai ser 8 e o argumento principal vai ser π. Tá? Vocês podem constatar isso aí. Então, a gente vai ter que o x, que é igual ao zk, vai ficar a raiz cúbica de 8 vezes o cosseno, certo? De π sobre 3 mais, né, k vezes 2π sobre 3 mais i vezes o seno de π sobre 3 mais o k vezes 2π sobre 3 para o k igual a 0, igual a 1, igual a 2. O que dá para simplificar aqui é que o raiz cúbica de 8 é 2. Tá? Então, quando a gente fizer aqui para k igual a 0, eu já vou usar aqui C0, tá? Vai ficar 2 vezes cosseno, né? Cosseno de π sobre 3 mais i vezes o seno de π sobre 3. E aí nós teremos que o Z0 vai ficar 1, né? Porque aqui vai ficar meio, né? Cosseno de π sobre 3 vai ficar meio, vezes 2 vai ficar 1, certo? E aqui, seno de π sobre 3 vai ficar raiz de 3 sobre 2, vezes 2 vai ficar raiz de 3, certo? Então, nós temos aqui a primeira raiz. Aí, fazendo o k igual a 1, nós temos o z1, que vai ficar 2 vezes aí o cosseno de π mais i vezes o seno de π. E aí nós teremos que z1 vai ficar 2 vezes cosseno de π é menos 1, certo? Então vai ficar menos 2. E seno de π é 0, então vai ficar somente z1 igual a menos 2.
E para cá igual a 2, nós teremos o Z2, que vai ficar 2 vezes aí o cosseno de 5π sobre 3, mais I vezes seno de 5π sobre 3. E aí teremos Z2, que aqui cosseno de 5π sobre 3 vai ficar meio, então vai ficar 1 quando multiplicar por 2. E aqui nós teremos negativo, vai ficar menos I vezes raiz de 3. Aqui é 1 vezes, tá? Aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, vezes 2 vai ficar só raiz de 3. Certo? Então, acontece. Esses 6 valores, né, é o conjunto de solução da equação binômia inicial lá em cima, certo? Equação trinômia, desculpa, equação trinômia. Então, a gente tem que o conjunto S, o conjunto de solução, ele é composto por esse número complexo, por este, por este, por este, por este e por este. Então, o meu conjunto S, tá? Ele vai ter o 1, ele vai ter o meio mais I raiz de 3 sobre 2, que é 2, tá? Desculpa. Aí menos meio mais I, menos I, né? Vezes raiz de 3 sobre 2. Aí o 1 mais o I vezes o raiz de 3, o menos 2, e o 1 menos o I raiz de 3. Então, esse aqui é o conjunto de solução, tá? É o conjunto de solução da equação trinômia, tá bom? São 6 valores, né? Complexos, são números complexos, que ao ser substituído no valor de x, lá na equação trinômia, ele vai satisfazer a igualdade, certo? Então é isso, pessoal, é isso. É a ideia de equação binômia, equação trinômia, né? Mostrei aí a estratégia de como resolver, mostrei um exemplo, tá? E é isso. Até a próxima aula, que nós veremos aí sobre polinômios, tá bom? Um abraço.